Chega junto que eu vou lançar a braba. Após 17 dias, mais um caso de agressão sacode o Flamengo. Após desentendimento no treino, Gerson dá um soco no rosto do lateral direito Guillermo Varela. Uruguaio sofre fratura no nariz e vai parar no hospital. Reunião de emergência é convocada no Ninho do Urubu. Flamengo se manifesta oficialmente sobre o caso e bate martelo sobre situação dos dois atletas. Isto a 24 horas da decisão para a vaga na final da Copa do Brasil diante do Grêmio. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. E como diria Lady Murphy, nada é tão ruim que não possa ficar ainda pior. Inacreditável. Mais cedo durante a manhã, no treinamento em que o técnico Jorge Sampaoli, que está com a corda no pescoço com relação à possibilidade de ser demitido, definia a equipe para enfrentar o Grêmio nesta quarta-feira, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo, apesar de uma importante vantagem com a vitória por 2-0 na partida de ida em Porto Alegre, no entanto, com os últimos insucessos, as más atuações e a coleção de vexames nas últimas partidas, tem toda a desconfiança e apreensão por parte do torcedor rubro-negro, e o torcedor acabou sendo surpreendido com mais uma situação inacreditável. Já no final da atividade, Gerson, que numa dividida com Guillermo Varela, acabou atingindo o lateral direito uruguaio, que saiu reclamando com o zagueiro Pablo. Gerson foi chamar a atenção, tirar satisfações do jogador e eles começaram um bate-boca. O técnico Jorge Sampaoli os tirou do treinamento, os tirou da atividade e já caminhando na parte interna do CT, todas essas informações que foram trazidas em primeira mão pelo portal Globoesporte.com, Varela começou a gritar com o Gerson, que tentou ignorar a situação do jogador, dizendo que nem estava discutindo com ele. Varela, que ficou irritado por estar sendo ignorado pelo Gerson, tentou atingi-lo com um soco. Gerson se esquivou da agressão e reagiu também com um soco que atingiu o nariz do atleta. Outros socos também foram desferidos. Um funcionário, percebendo a confusão, chamou os outros jogadores que chegaram para apartar os jogadores, chegaram para afastar os atletas, mas a confusão já tinha sido armada. Inclusive, Varela já apresentava lesões na face por conta dos socos que foram desferidos pelo Gerson. Uma reunião de emergência foi convocada no Ninho do Urubu com a participação do diretor executivo de futebol do clube, Bruno Spindel, o técnico Jorge Sampaoli e algumas lideranças do elenco, como Gabriel Barbosa, Rodrigo Caio, Felipe Luiz e Everton Ribeiro. E nessa reunião, durante a qual Spindel não se manifestou, apenas acompanhou, ficou decidido que os jogadores seriam multados, mas não seriam afastados da partida. Inclusive, o Flamengo emitiu uma nota chamando de entrevero a situação, no meu entendimento, gravíssima que aconteceu envolvendo esses dois atletas. E diz que tudo foi encarado como uma situação de um treino disputado, ou seja, um treino pegado. Gente, hoje em dia a gente não pode mais, já é vedado a imprensa acompanhar os treinos do Flamengo. Mas eu sou da época que você acompanhava à beira do gramado os treinos. E óbvio que havia desentendimentos. Óbvio que às vezes, num treino muito pegado, né, jogadores disputando vaga entre titulares e reservas, tinha um que chegava, dava um carrinho, outro dava uma pancada, e óbvio que o outro atleta, o outro companheiro de equipe, não gostava e ia tirar satisfação. Tinha bate-boca, tinha dedo na cara, mas tudo se resolvia dentro do campo. Vinham os caras mais experientes, né, abaixavam os ânimos, e o cara ia pro vestiário, tomava aquela ducha, né, esfriava a cabeça, e aí, meu irmão, vestiam a roupa, iam pra casa, ou então vinham pra concentração, e pronto, vida que segue. Dia seguinte jogo, os caras estavam jogando um ao lado do outro, quando saía gol se abraçavam, e ficava por isso mesmo.
Mas é impressionante como isso que eu estou te dizendo é de uma época que não havia, ou, né, vamos dizer assim, não havia a organização que existe hoje no futebol, ou pelo menos que deveria haver no futebol, né? E aí simplesmente acontece uma situação como essa, que foge completamente do controle, Flamengo normaliza essa situação, que não pode ser anormalizada, não é normal isso que aconteceu, em hipótese nenhuma, um companheiro de equipe agredir o outro, isso extrapola qualquer situação de disputa, de espaço no time, de disputa no treino, né? De concorrência, né, pela equipe, por mais que o time esteja motivado para a partida de amanhã, não é esse o caso. No meu entendimento, o que aconteceu hoje no Ninho do Urubu é uma clara demonstração de falta de comando. E aí não estou me referindo somente ao técnico Jorge Sampaoli, que no meu entendimento, sua presença, sua figura de comandante, de líder, já chegou a um grau de desgaste que para mim é questão de tempo a sua saída do Flamengo. No meu entendimento, Sampaoli já perdeu a mão do grupo. E já faz tempo. E não foi de agora, né? E é inevitável fazer uma relação com o que aconteceu no dia 29 de julho, há apenas 17 dias, um outro profissional do Flamengo agrediu também o profissional do Flamengo com um soco no rosto. Isso é absurdo, né? Já é absurdo acontecer uma única vez. Imagina, em menos de um mês, 2 ocorrências. Não importa a motivação, não importa a situação em que aconteceu. Vamos dizer, não, mas as circunstâncias foram diferentes. Mas não interessa, os atos são semelhantes. E no meu entendimento, demonstram a falta, a ausência de comando, a ausência de pulso, a ausência de presença de comando dentro do Ninho do Urubu. Fato é que o Varela, que sofreu, inclusive, né, repito aqui, uma lesão séria no rosto, foi encaminhado para o Hospital Vitória, inclusive Guilherme Flazoeiro partiu para lá, chegou primeiro, né, que os demais companheiros, a Flazoeiro TV, inclusive, fez uma live para acompanhar todo o ocorrido. O jogador foi submetido a exames de imagem que confirmaram uma fratura, mas que atestaram que essa fratura, os exames atestaram que a fratura é pequena, ou seja, não tira o atleta da partida de amanhã. Aliás, nem ele, nem o Gerson estão fora do jogo. A gente lembra que em situações anteriores, outros atletas que cometeram atos de indisciplina, o próprio Varela, que chegou em determinado momento a se negar a aquecer, chegou a ser punido, ficou afastado, ficou suspenso no jogo. Gabigol, que discutiu com o vice de futebol Marcos Braz, ficou suspenso de um jogo. O Pedro também ficou suspenso de um jogo, porque ele se negou a aquecer, o que motivou, no meu entendimento, sem justificativa nenhuma, a agressão do então preparador físico Pablo Fernandes. Mas são situações, são incidentes que denotam a clara falta de hierarquia no Flamengo. Jogador batendo boca com um dirigente, né? Jogador se negando a cumprir determinações de integrante de equipe técnica. Integrante de equipe técnica agredindo o jogador. Um jogador agredindo o outro. O Flamengo simplesmente virou uma verdadeira bagunça. O Flamengo, administrativamente, financeiramente, é muito bem sucedido, mas o Flamengo, do ponto de vista futebolístico, é fracassado, está falido. Enquanto as finanças do Flamengo são superavitárias, enquanto o time é campeão de arrecadação, né, dentro de campo, né, e até nos bastidores, né, do futebol, o Flamengo é campeão de vexames. Já não bastasse toda a vergonha a que está sendo submetida a torcida do Flamengo ao longo da temporada, ainda vem incidentes como este. Às vésperas de um jogo importantíssimo, se o Flamengo amanhã for eliminado pelo Grêmio, no meu entendimento será mais um vexame, com uma vantagem de 2-0 na partida de ida, fora de casa. Será um vexame o Flamengo ser eliminado dentro do Maracanã, com todos os ingressos vendidos, e mais uma vez a possibilidade da presença de mais de 60 mil torcedores no templo sagrado do futebol. E mais, se o Flamengo amanhã abandonar a Copa do Brasil, acabou a temporada pro Flamengo.
Não que o Flamengo não tenha condições de tirar a diferença para o Botafogo. É difícil, mas não é impossível, matematicamente. O problema é o futebol que o Flamengo está apresentando, que depois contra essa possibilidade. A possibilidade é que o Flamengo continue caindo na tabela, conforme caiu. Já saiu da vice-liderança. Então, uma situação absurda o que vem acontecendo. Agora, no meu entendimento, embora não se possa normalizar a situação, suspender, afastar Gerson e Varela, para mim, é punir o próprio time. É punir o próprio Flamengo. Não. Eles têm mesmo que ser relacionados. Se o Varela tiver condição de entrar em campo, tem que entrar em campo. Usando a máscara de proteção. Lógico que há toda uma preocupação também, porque essa é uma região extremamente irrigada, né? E qualquer pancada, né, numa região que já tem uma lesão, né, pode estancar um cruzamento, um sangramento, perdão. E dessa forma, né, o jogador até ser prejudicado, não conseguir atuar, né, tem que ficar afastado, o jogador não pode sangrar em campo, mas de qualquer forma, essa é uma outra preocupação. Ah, mas o Pedro foi suspenso, o Gabigol foi suspenso. No meu entendimento, quando o jogador é suspenso, né, ele ganha folga, né? Se ele fosse suspenso, ele tendo que ir ao Maracanã, tendo que ir para o vestiário, tendo que ficar com os jogadores, ficar lá à beira do gramado, no meu entendimento, tranquila a suspensão. O cara vai ser punido, vai ficar lá no banco de reservas, sem ser utilizado. Agora, né, o cara ser suspenso ganhando folga, ficando fora da partida. Agora, o que quer que aconteça na partida de amanhã, tem que cobrar dos jogadores? Lógico, não tem que passar pano na cabeça do jogador. Tem que cobrar do Sampaoli? Óbvio que tem que cobrar. Agora, quem mais tem que ser cobrado nessa história é a diretoria, porque a situação chegou a esse estágio de caos, de calamidade no centro de treinamento Jorge Elal, por culpa diretamente da diretoria do Flamengo. E quando eu digo diretoria, eu nominalmente cito o presidente Rodolfo Landim, porque o regime no Flamengo é presidencialista. Então, se ele está lá para colher os louros quando o Flamengo é campeão, para levantar a taça, para erguer a taça, então, no fracasso, ele também tinha que colocar a cara. Ele também tinha que aparecer para assumir também a responsabilidade. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês com relação a toda essa situação. Tudo isso que está acontecendo no Flamengo. Deixe abaixo o seu comentário. Lembrando que o Wesley está fora da partida de amanhã. Está suspenso. Então, se Varela não for pro jogo, né? Para quem acha que o Varela tem que ser afastado e tal, meu irmão, primeiro joga amanhã, depois decide o que vai fazer com os caras. Parece que eles já vão ser multados em parte do salário, que é o mínimo, né? É o mínimo. Mas primeiro manda pro jogo. Até porque, se não for ele, tem que ser o Mateuzinho, que completou 5 meses sem atuar. Desde que ele sofreu fratura no dia 14 de março, na partida diante do Clássico com o Vasco pelo Campeonato Carioca. Ele que fraturou a tíbia da perna esquerda. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.